CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Queridos amigos e amigas, vamos juntos, a partir de agora, conversarmos um pouquinho sobre o nosso Senhor, nosso amado Mestre Jesus. Nosso estudo, nossa reflexão do momento é sobre Jesus, nosso amado Mestre. Mas para nós falarmos do nosso Senhor Jesus, primeiramente, nós precisamos nos reportar ao Criador, o Senhor da vida, o Senhor do universo. Nós estamos em Deus e Deus está dentro de nós. E Deus, Ele nos governa através das suas leis soberanas, suas leis imutáveis. Por isso, nós necessitamos de Deus, porque como filhos de Deus, necessitamos aprender dentro das leis divinas. Necessitamos entender as metas, os objetivos de Deus para conosco. E geralmente, no dia a dia, nós nos distraímos com quimeras, nós nos prendemos demais às coisas do mundo. É muito fácil a incursão, a investida para o exterior, para as coisas de fora, porque elas tocam profundamente nossos sentidos. E com muita facilidade nós aplicamos o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para as coisas do mundo. Elas nos oferecem prazeres imediatos, apesar de oferecerem um prazer momentâneo, muito passageiro. Mas necessitamos entender que há prazeres maiores, melhores, são prazeres sublimes, os quais nós ainda desconhecemos. Eis aí o nosso desafio. Entendermos as razões de aqui estarmos, o planejamento de Deus para nós e aprendermos a gozar de prazeres maiores do que os prazeres do momento. E não estamos falando que nós não podemos ter prazeres no mundo. Não é nada disso. É óbvio que nós podemos ter prazeres no mundo, desde que comedidos, desde que com disciplina, com equilíbrio. A questão é que há prazeres melhores, maiores, duráveis do que estes prazeres, os quais nós conhecemos e nós nos alegramos. Deus, Ele tem desígnios providenciais para todos nós. E nós devemos nos qualificar para recebermos as bênçãos do alto, as bênçãos divinas, que jorram abundantemente, permanentemente, sobre todos nós, em toda a casa universal. E para tão sublime desiderato, eis que Deus nos ofereceu o Mestre. Eis que Deus nos ofereceu nosso Senhor Jesus. Ele é o educador por excelência, de moral ilibada. Jesus, Ele está pronto para nos educar e Ele vai nos auxiliar para que resolvamos os problemas de ordem moral e também de ordem espiritual. Jesus está ao nosso inteiro dispor. Então, nós precisamos atender os desígnios providenciais, nos qualificarmos para recebermos diariamente, permanentemente, as bênçãos divinas. E nós temos um educador por excelência, que se chama nosso Senhor Jesus, o nosso amado Mestre. E o que Jesus vai nos ensinar? Ele tem muito para nos oferecer. Jesus, Ele vai nos ensinar a conquistarmos a verdadeira liberdade,
E essa verdadeira liberdade é a liberdade espiritual. É a liberdade que se consegue atendendo a todos os deveres primordiais, essenciais. Jesus também vai nos ensinar a desenvolvermos o amor irrestrito por todos, amar a todos da mesma forma. Jesus também vai nos ensinar a vivermos dentro das leis divinas, da lei soberana da vida, lei de justiça, de amor e de caridade. E o Senhor também vai nos ensinar a sermos pacíficos e pacificadores. Temos muito a aprender com o nosso amado Mestre, Jesus. E quando nós nos disponibilizamos ao aprendizado com o nosso Senhor Jesus, eis que mudanças íntimas acontecem. Passamos a viver com mais qualidade, uma vida também com mais equilíbrio, cumprindo com as nossas obrigações diárias, dando conta de nossos deveres. Ao mesmo tempo que as nossas dores, elas são tratadas e diluídas paulatinamente, enquanto nós nos disciplinamos, nos autoeducamos. Quer dizer que Jesus, ele nos ensina o caminho para atendermos aos desígnios providenciais, a nos qualificar para recebermos as bênçãos divinas. Isso vai gerar saúde, promoção de bem-estar verdadeiro, vai fazer com que vivamos com mais serenidade, com liberdade, com bem-estar, com saúde e desenvolvendo amor, olhando para todas as pessoas, percebendo as pessoas, sentindo sentimento verdadeiro por todos, tendo a calmaria dentro de nós, vivendo com resignação, porque com Jesus nós seremos consolados, e praticando a lei maior da vida, a lei de justiça. Justiça não dos homens, mas justiça divina. Amor não da forma como nós entendemos, amor grosseiro, amor brutal, amor carnal, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando que Jesus vai nos ensinar a termos um amor puro por quaisquer pessoas. Então, é justiça para com todos, amor para com todos e caridade. Sendo nós pacíficos e pacificadores, trabalhando para sermos caridosos junto a todos, indistintamente. Uma vida com mais qualidade. Portanto, feliz daquele que conversa com o Mestre, com o nosso Senhor Jesus. Estamos falando daquele colóquio interior travado entre o discípulo e o Mestre. O discípulo luta, se esforça, o discípulo roga e o Mestre prontamente o atende para elucidar suas dúvidas, para consolá-lo, para fortalecê-lo. E Jesus ajuda aquele que o busca verdadeiramente. Como, portanto, essa é a questão, como nós devemos agir, o que nós devemos fazer para sermos bons discípulos e agradarmos ao Mestre. Porque pensando intimamente conosco, pelos nossos comportamentos, pelas nossas falas, no dia a dia, será que nós estamos sendo bons discípulos? Será que nós estamos agradando a esse educador por excelência? Essa é a questão. O que devemos fazer para sermos bons alunos, para agradarmos o Mestre, o nosso Senhor Jesus? E está lá no Evangelho de Mateus, dito pelo nosso
Senhor Jesus. Ele mesmo nos deu a orientação firme e segura para agradá-lo. E do que nós estamos falando? Ora, vamos ao Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 35 ao 40. E Jesus, então, ele ensina: tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu careci de teto e tu me hospedaste. Eu estive sem roupa e tu me vestiste. Eu estive doente e tu me visitaste. Eu estive no cárcere e tu foste me ver. Então os discípulos se questionam: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Estavas sem teto e nós te hospedamos. E vieram os questionamentos. E Jesus, então, elucida: todas as vezes que fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Queremos uma resposta mais segura, mais direta, objetiva de como agradar a Jesus? Ora, indo ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados, mais carentes, mais sofridos, e atendendo às suas necessidades primeiras. Se ele está com fome, dá a ele algo para ele comer. Se ele tem sede, dá a ele a bebida, dá a ele a água para ele beber. Ele está sem agasalho, dê a ele uma vestimenta. Ele está sem um teto, lute para conseguir um abrigo para esse coração. Ele está doente, vá lá visitá-lo. Ele está no cárcere, na prisão, vá lá vê-lo. E assim nós vamos agradar ao nosso Senhor Jesus. Estaremos vivendo dentro da lei de justiça, de amor e caridade. Fazermos aquele que necessita do socorro. O que nós desejaríamos, caso estivéssemos naquela situação, que os demais, que os outros fizessem para conosco. Agradar a Jesus é atender às necessidades do nosso semelhante. Isso é amor, é demonstração de amor verdadeiro. O reino de Deus, ele é abalizado, alicerçado na fraternidade universal. Nós ainda privilegiamos os amores, os afetos, e muitas das vezes eles se resumem nos familiares mais próximos, em um ou dois amigos ou três amigos, mas a proposta de Jesus, os desígnios providenciais, é que nós aprendamos a amar a todos indistintamente. É andarmos pelas ruas e percebermos que são nossos irmãos. Que não é um coração esquecido do Pai. Que não é um coração inferior a nós, muito pelo contrário. Para Deus, o amor é o mesmo por cada filho. E Jesus, o educador por excelência, ele deseja educar, orientar a todos da mesma forma. Daí, esse reino de Deus, ele é alicerçado na fraternidade universal. É um reino sem dimensões e infinito, como a própria casa do Pai, o universo. É um reino que se inicia no coração da alma sofrida, da alma machucada, atribulada, mas que decidiu fazer a diferença na sua vida e decidiu, tomou verdadeiramente a decisão de caminhar aprendendo com Jesus, sendo educada pelo nosso Senhor Jesus. Se inicia nessa alma assim, angustiada, às vezes temerosa, muito sofrida. E ele se expande por toda a casa universal. Esse reino de Deus, ele é
sem dimensões. Os verdadeiros discípulos de Jesus, portanto, eles são conhecidos, eles se identificam, porque eles vivem no mundo servindo, sem aguardar qualquer tipo de expectativa, seja uma lisonja, seja um agradecimento, seja uma valorização, nada disso. Simplesmente esse ser caminha com um sorriso nos lábios ou um sorriso interior, mas pacificado e percebendo as pessoas com respeito, com carinho, identificando dificuldades para que sejam minimizadas e cumprindo com seus deveres, com as suas obrigações, dando conta de tudo. E ainda que se encontre num momento de grandes atribulações, nem aí ele se isenta da responsabilidade de atender ao seu próximo, de ajudar aquele que necessita. Esses que assim procedem são os verdadeiros discípulos do nosso Senhor Jesus. Para nós é o grande desafio de nos educarmos através do Evangelho, com o educador pela excelência e aplicarmos todos os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Não são alguns, porque às vezes assim, desse ensinamento eu gosto tanto, e aí essa pessoa não esquece. E aí fala dele diariamente e vive aquele ensinamento. Que bom se conseguir, mas o ideal é que trabalhemos para vivenciarmos todos os ensinamentos, porque todos os ensinamentos de Jesus são essenciais e eles têm o mesmo peso nessa balança da justiça divina. Importa, portanto, colocarmos em prática, desenvolvermos todos os ensinamentos de Jesus. Se é amor para com todos. Se é perdoar a todos. Se é para não julgar, não é para julgar a quem quer que seja. E assim sucessivamente. Jesus, ele é o mestre que ultrapassa os séculos e as dimensões do pensamento humano. Jesus, esse ser angelical, esse ser puro, um filho amado do Pai no meio de nós, ao dispor a inteira disposição para nos orientar, para nos educar. Jesus, ele foi o mestre de ontem. Jesus é o mestre de hoje. Jesus será o mestre do amanhã. Para sempre, Jesus, nosso amado mestre. Só gratidão. Muito obrigada, Senhor. Queridos amigos, vamos juntos agora conversarmos um pouquinho, pensarmos em Jesus, pensarmos em Evangelho. E para essa nossa reflexão, fica aqui a primeira pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Por que nós precisamos conversar sobre Jesus? Acontece que Jesus, ele é um ser puro, é o ser mais perfeito, é o enviado de Deus ao planeta Terra para nos conduzir para a verdadeira felicidade. Só em Jesus nós temos o roteiro seguro para nós alcançarmos o Criador. Por isso nós precisamos entender quem é Jesus. Jesus é esse ser que convive com o Criador, que sabe das leis divinas e por isso ele sabe qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. Jesus, ele é o médico de nossas almas, ele está cuidando de nós, ele é o restaurador, ajudando-nos a nos libertar das paixões, dos vícios inferiores, do orgulho, do egoísmo, da prepotência, do autoritarismo. Jesus, ele está trabalhando para que nós nos libertemos dessas doenças, chagas, verdadeiras chagas da alma. Jesus é o nosso irmão mais velho, que conhece o caminho, porque ele já passou por aqui e ele sabe qual é a diretriz firme para a verdadeira paz, para a nossa felicidade.
Jesus, ele é instrumento do Pai. Por isso, em Jesus, nós temos a verdade. Por isso que nós precisamos saber quem é Jesus e seguirmos as diretrizes que Jesus traçou para nós, que estão lá no seu Evangelho. O Evangelho é a expressão mais pura, mais perfeita das leis divinas, porque vem do emissário do Pai. Então, é só pelo Evangelho, por Jesus, que nós vamos realmente compreender as orientações divinas, porque o mundo não tem condições de nos oferecer o que é de Deus. O que é de Deus nós vamos encontrar verdadeiramente em Jesus e o Evangelho. E todos os ensinamentos do Evangelho, eles nos convidam à vivência do amor. Amor sentido, não apenas amor falado, é amor expressado, é amor vivenciado no exercício da caridade, mas é caridade com humildade, pois a humildade é a vestimenta que realmente nos qualifica para o exercício da qualidade. Porque se você for fazer a caridade com orgulho, com prepotência, você não vai viver dentro do Evangelho e não vai ser verdadeiramente caridoso. O Evangelho nos convida ao exercício do desenvolvimento do amor. E para termos amor em abundância, termos amor um dia em plenitude, o caminho é nos exercitarmos pela caridade, mas só com humildade. É a humildade que dá a credencial de que nossas ações, nossas falas realmente são amorosas. Portanto, Jesus ele está trabalhando por nós, por toda a humanidade, por todos nós. Ele veio ao mundo para que nós tenhamos vida, mas é vida com qualidade, é vida em abundância. Porque as pessoas elas acordam e vão dormir, vivem mecanicamente. Mas, afinal de contas, por que tudo isso? Para que tanta agitação? Por que tantos compromissos? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por que nós estamos aqui? Porque Deus nos criou. Jesus veio nos dar as respostas. Nós somos filhos muito amados do Pai, todos sem distinção. Deus ama todos os seus filhos. E Jesus cuida de toda a humanidade no planeta Terra. E veio para que nós tenhamos vida, mas é vida em abundância. Nós precisamos nos libertar das mazelas do mundo. E Jesus ele veio como esse médico eficaz, com tratamento verdadeiro para a cura das feridas, das doenças da alma. Veio nos libertar das fascinações que o orgulho, que o egoísmo, que o primitivismo, ele direciona você para uma vida muito sua, tudo para você, o melhor para você, sem pensar no outro. E Jesus, então, ele nos dá um outro roteiro, um roteiro seguro para a felicidade, porque da forma como nós estamos nos conduzindo, nós só estamos machucando principalmente a nós mesmos. Podemos machucar o outro, mas os mais feridos sairemos sempre nós. Por isso, Jesus ele está nos libertando das fascinações, dos enganos das coisas do mundo e tratando das feridas, das chagas da nossa intimidade. Todo doente que quiser ser curado, todo doente que quiser se transformar, modificar a sua intimidade, modificar seus comportamentos, suas falas, seus pensamentos, esse vai verdadeiramente conseguir a saúde, vai conquistar um estado realmente saudável. Porque só com mudanças nós vamos ter verdadeira saúde, bem-estar. Evangelho, ele é a expressão das leis divinas. Portanto, ele é a nossa segurança para a felicidade. Evangelho, ele nos dá o roteiro para o desenvolvimento das virtudes, crescimento moral. E é isso que a humanidade precisa. Temos desenvolvimento intelectual, mas e cadê a moral? E chegou a um momento de que é necessário nós acordarmos, é necessário nós despertarmos. E a dor, ela chegou de uma forma severa, como um alarme enlouquecedor, um som
terrível que abalou toda a humanidade no planeta Terra. Estamos falando da pandemia. E o que essa pandemia quer nos ensinar, o que ela está sinalizando? É um recado de Deus para nós, falando para toda a humanidade: olha, vocês não estão se comportando como meus filhos. Meus filhos, é pelo amor que vocês devem se comportar. Olha, vocês não estão atendendo às orientações daquele que eu enviei ao mundo, Jesus. E vocês não estão seguindo o Evangelho, que é o roteiro seguro. Porque o Evangelho fala para perdoar, porque o Evangelho fala para ser benevolente, porque o Evangelho fala para amar os inimigos, porque o Evangelho é para você amar a todos, e vocês não estão fazendo isso, vocês selecionam aqueles que vocês vão amar. Não é assim. E Jesus, ele veio instalar o reino de Deus em nossa intimidade. E até os cristãos, eles não conseguem se entender, porque eles acham que têm privilégios. Nós achamos que temos privilégios e achamos que temos a verdade absoluta. E nos enganamos com isso, porque a verdade verdadeira está no Evangelho e não faz distinção entre ninguém. Jesus a todos abraça, Jesus a todos acolhe. Por isso, a dor do momento, ela veio nos convidar a uma severa reflexão íntima, para que saiamos desse momento melhores, modificados. É momento de nós trabalharmos sentimento, é momento de resgatarmos a moral. O mundo ficou enlouquecido com as tentações do título, do poder, do dinheiro, da riqueza, e a humanidade se perdeu com tudo isso. Precisamos caminhar pelos valores do mundo, pelas coisas do mundo, mas entendendo que há valores maiores que precisam ser conquistados, porque somos filhos de Deus, nós não somos filhos do mundo. E a dor desse momento vem nos mostrar isso. Todos agora pararam para orar. Mas por que nós não vivemos orando antes? Não vivíamos orando antes? Por que só vamos orar agora? E quando a dor se findar, as pessoas vão continuar em oração? Essa é a grande pergunta. Não adianta falarmos de Jesus, nem tampouco de Evangelho. Também não adianta falar que nós somos cristãos, nem tampouco irmos a uma casa religiosa. Isso não basta. Os comportamentos, as falas precisam ser dentro do Evangelho, precisam ser evangelizadas, porque nós vamos apresentar Jesus e Evangelho são pelos nossos comportamentos, pelas nossas ações. A fala não conquista o sentimento, não toca o outro, não transforma. A fala não cura feridas. Só o amor vivenciado na caridade, na humildade, é que alivia aquele que está doente, é que soergue o caído, só assim. Por isso não adianta falarmos que somos cristãos e passarmos pelas pessoas ridicularizando-as, debochando delas. Que cristão é esse? Não é o cristão de Jesus, de Evangelho, não é? É um cristão à sua maneira, mas não é isso que nós estamos fazendo no mundo. É para vivermos dentro do Evangelho. Naquela ocasião, como é que Jesus fazia? Para que nós consigamos entender qual é o caminho, o que nós devemos fazer. Como é que Jesus procedia naquela ocasião? Primeiramente, Jesus ele estava disponível a quaisquer pessoas, sem distinção. Fosse o doutor da lei, o fariseu, o saduceu, fosse o samaritano, a samaritana, fosse o gentio, fosse o pescador, fosse a mulher adúltera, Jesus estava disponível para qualquer pessoa, sem distinção. E a todos recebia com acolhimento. Jesus, ele olhava, mas ele não olhava para o estereótipo. Jesus, ele olhava para o coração, para o ser filho de Deus. E ele estava disponível para os filhos de Deus. E nós olhamos para as pessoas por estereótipos. Não, olhemos para todos, porque somos todos filhos de Deus. Então, olhemos com respeito, olhemos com carinho, porque assim Jesus procedia. Olhava com respeito, olhava com carinho, e ele estava ali disponível para qualquer um. E quando a pessoa se aproximava dele,
ele aguardava para saber o que a pessoa queria e ouvia a pessoa, deixava ela se desabafar, deixava ela falar da sua dor e depois ele ensinava, mas ele ensinava com carinho, com respeito, alcançando a intimidade daquele ser e falava da forma mais singela, mais simples, que a pessoa pudesse entender e que fosse tocada no seu coração. E dava o alimento na medida que a pessoa tivesse condições para assimilar. Trazendo para a nossa realidade, nós somos cristãos, o que nos compete fazer na vida, no mundo. Primeiramente, nós estamos disponíveis, abertos para quaisquer pessoas. Não importam os títulos e os valores do mundo, também não importa a crença religiosa da pessoa. Aliás, nem precisa ter crença religiosa, precisamos estar disponíveis para quaisquer pessoas. E quando uma pessoa chegar até nós, vamos ouvi-la, deixa ela desabafar, deixa ela falar das suas dificuldades, das suas dores. Veja o que a pessoa está necessitada para que você alivie. Então, ouça primeiro, depois alivia, esclarece na medida de tuas possibilidades, conforte aquele coração, mas fale de uma forma singela, de uma forma carinhosa, amorosa, para que ela realmente entenda a tua mensagem. E soerga o caído, como Jesus fazia. Ele ajudava e ele levava a pessoa ao seu soerguimento. Ele falava para a pessoa, olha, não volta mais a pecar, vai, segue comigo. E é isso que nós devemos fazer, ouvir nossos irmãos, nos colocarmos disponíveis para quaisquer pessoas, aliviarmos as suas dores, tratarmos as suas chagas, suas feridas, naquilo que pudermos, consolá-las, esclarecê-las e, mais do que tudo, vamos soerguê-las, vamos ajudar as pessoas, pois assim é o comportamento do verdadeiro cristão, a exemplo do bom samaritano. Passou o religioso e não deu atenção ao seu próximo, mas foi o samaritano, foi aquele coração que ajudou o caído. Como bons samaritanos, como bons cristãos, nós devemos ir ao mundo para ajudar a todas as pessoas sem distinção. Os resultados desses comportamentos serão resultados amorosos. Aquele que mais ama, aquele que mais expressa carinho, aquele que mais se doa, terá como resultado o bem-estar interior, a paz interior, a felicidade. O amor, ele é capaz de renovar o ser, curar as suas feridas mais severas. O amor tudo transforma. E na vida vai ser sempre o vitorioso, porque o amor é de Deus. Amor é lei divina. É lei imutável da vida. E se nós continuarmos com procedimentos severos, com julgamentos, nós vamos continuar doentes e arrumando maiores problemas do que a pandemia que se instalou nessa hora, como um alarme estridente, nos convidando a mudanças íntimas, a renovações de comportamentos. Nós aprendemos com Jesus e com o Evangelho que podemos ser felizes, ainda que estejamos com problemas, com dificuldades, com doenças, porque, como nós já falamos, o amor ele é capaz de dar paz interior, de dar renovação e felicidade. E com Jesus nós aprendemos que, apesar das dificuldades apresentadas no mundo, apesar dos desafios da vida, nós podemos viver com alegria, com esperança, com otimismo, com sorrisos, se nós amarmos, se nós nos doarmos, se nós olharmos para a vida, para as pessoas com carinho, com respeito. Nós, assim, estaremos pacificados, porque o amor, ele tem esse poder divino de deixar o ser feliz, ainda que as dificuldades sejam severas. Só o amor. Por isso, nesse momento, o convite é para
nós vivemos na caridade, na humildade, o que significa dizer compaixão com dinamismo, compaixão que realmente trabalha a benefício nosso e a benefício do outro. Não adianta discursos bonitos, falas maravilhosas, mensagens lindas com palavras rebuscadas, não adianta nada disso, porque se a compaixão não for com dinamismo, estando você disponível para o outro, ouvindo, aliviando, esclarecendo e ajudando no seu soerguimento, isso é uma compaixão com dinamismo, o seu título, as suas falas, elas vão se perder, nós vamos nos perder e não seremos bons cristãos. É uma vida em oração. Não basta apenas orarmos quando nós acordamos, na hora que nós vamos dormir, não basta nós fazermos orações belas, preces lindas, para que tudo isso? O que precisa é uma vida em oração, é uma vida sentida no amor, é uma vida evangelizada, é uma vida com comportamentos amorosos, isso é vida em oração. É uma vida que olha para o próximo, que respeita as dificuldades, o momento do outro, que o aceita da forma como ele se encontra, no entendimento de que ele também é um filho muito, muito, muito amado de Deus. É vida em oração, é vida com alegria, com bom ânimo, com otimismo. As dores vão se findar, as dificuldades serão ultrapassadas. E o que sobra de tudo isso? Muito amor. E o que fica? Evangelho. E maior de todos no mundo, Jesus. Todos os maiores do mundo passaram, se foram, e a humanidade esqueceu deles. Mas de Jesus ninguém esquece, porque é o maior de todos, porque é o médico. Porque só no Evangelho nós temos o tratamento para todas as feridas que ainda se encontram na nossa intimidade. Por isso, meus amigos, minhas amigas, vamos nos unir pelo amor, vamos mostrar o nosso coração, vamos nos abrir ao sentimento, vamos trabalhar, vamos ser mais humildes, vamos ser mais alegres, vamos brincar, vamos realmente apresentar Jesus e Evangelho com carinho, com muito sentimento para quaisquer pessoas. Todo o meu amor, todo o meu carinho, o que de mais lindo trago dentro de mim, as minhas melhores vibrações, as minhas melhores energias. Fica com Deus, fica com Jesus e segue no Evangelho. Muito obrigada e graças a Deus. Que Jesus nos guarde sempre. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.